Muito bem, o pessoal está entrando. Deixa eu ver se meu microfone aqui está o correto. Tá. Bom, a Adriana também entrou. Tudo bem, Adriana? Boa noite. Já estamos com 8 aqui. Nós já vamos começar. Bom, pessoal, então, boa noite a todos. Como eu já comentei, essa aula está sendo Muito boa gravada. noite. Tá? Boa noite, a aula está sendo gravada. Primeiro, comentar com todos vocês que ontem a apresentação da professora Poliana foi muito boa. Eu fiquei quase até o final, tá? Oi, Leila, boa noite, Leila. A Larissa acabou de chegar também, o pessoal está entrando. E assim, eu gostei, depois eu vou passar para vocês também um e-mail pedindo um feedback sobre esses 3 palestras, esses 3 eventos. Eu conversei hoje com o professor George, que é o nosso diretor acadêmico, tá, da IMES. Não sei se vocês sabem, a IMES também tem curso de administração, de ciências contábeis, e começou com pedagogia, tem curso de gestão de RH, né? Então nós já estamos preparando para o próximo ano, já no início do próximo ano, nós vamos ter um seminário aí voltado para a área de gestão. E lembrando que a área de gestão está muito ligada também à área de sistemas, à área de tecnologia. Então, no momento oportuno, eu vou passar para todos vocês. E nós temos aí algumas ideias também para o próximo ano, na dinâmica do nosso curso de sistemas. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas foi o que puxou aqui dentro da IMES essa questão das aulas ao vivo, desses eventos, e nós temos notado que isso aumenta muito o engajamento. Então, nós já estamos estudando aí uma outra melhoria para o próximo ano, tá? Depois, no momento oportuno, eu passo para vocês. Nós estamos sempre, assim, tentando trazer vocês mais para a área de tecnologia. Oi, Patrick, boa noite. Nós sabemos que um curso à distância, né, um curso EAD, ele tem algumas dificuldades, algumas barreiras, a gente tenta minimizar tudo isso. Eu já tive uma experiência de trabalhar em uma empresa totalmente remoto também, aonde desde o primeiro dia a gente sempre trabalhou remoto e nós conseguimos transformar aquele ambiente virtual como se fosse um ambiente real. E é o que nós buscamos fazer aqui. Principalmente, nós já teremos turmas já no próximo período, iniciando o trabalho integrador, o projeto integrador. E aí nós teremos uma dinâmica bem interessante desse projeto também. Como vocês sabem, sempre que nós trabalhamos uma aula aqui, eu gosto de convidar todos os alunos do nosso curso para poder participar, porque de uma forma ou de outra você está sempre sendo exposto aí a esses assuntos. Hoje, nós vamos trabalhar na disciplina de engenharia de software. Eu preparei aqui um material muito tranquilo e nós vamos ter 3 momentos na aula de hoje aonde vocês também irão trabalhar. Dependendo da quantidade de pessoas que estiverem presentes na sala, eu vou dividir em grupos, por exemplo, de 3 ou de 4 pessoas, para a gente fazer uma atividade um pouco mais prática, já tentando colocar vocês aí nesse mundo de engenharia de software. Dessas 3 atividades, a primeira é um quiz, é muito simples, a segunda é um estudo de caso, e a terceira é um estudo de caso, que eu vou orientá-los também. Tá? Então, para o pessoal que está assistindo a gravação, também é legal vocês tentarem, nesse momento, tentar resolver e desenvolver esse estudo de caso. Bom, muito bem. Se eu tiver que fazer alguma anotação, eu vou deixar também esse arquivo depois disponível para vocês. Eu só esbocei aqui, pessoal, mais um roteiro para que a gente possa ir conversando um pouco a respeito. Primeiro, cabe lembrar que as nossas aulas, elas fazem algumas ilações com a matéria que vocês estudam e trabalham, ou seja, as videoaulas do conteúdo da IMES, o material em PDF, nós buscamos ali, bebemos ali naquela fonte um pouco, mas o nosso objetivo também é trazer coisas externas de modo a tornar um pouco mais dinâmico e atualizado essa nossa conversa. Quando se fala de um processo de engenharia de software, e um dos papas aí dessa área de engenharia de software é o autor Somerville,
nós percebemos que isso data aí da década de 60 e de 70, tá? E basicamente, quando se fala de engenharia de software, né, o próprio termo aí, engenharia, o que ele quer dizer? É aplicar conceitos de engenharia de uma fábrica ao desenvolvimento de software. Então, o termo engenharia é por causa disso. Tanto é que, alguns anos atrás, ficou muito famoso o termo fábrica de software. Então, quando você tem aí a ideia de uma fábrica, você percebe, você entende que tem o quê? Uma linha de produção. Né? Então, quando a gente fala de fábrica, eu entendo que eu tenho uma linha de produção. Eu entendo que eu tenho insumos. E tudo isso chega a um produto final. E na minha fábrica, onde eu fabrico óculos, onde eu fabrico computadores, onde eu fabrico alimentos, eu tenho que ter também o quê? Um controle de qualidade. Quando eu trago o conceito de engenharia para dentro de software, eu estou entendendo que eu tenho que aplicar alguns conceitos para fazer isso funcionar, também para software. E nem sempre isso dá muito certo. Né? A gente percebe que, quando se fala em engenharia de software, houve uma evolução. Nós passamos por alguns paradigmas ou algumas escolas de engenharia, escolas de desenvolvimento de software, que nós vamos comentar um pouquinho. Que, no geral, o objetivo é eu entregar alguma coisa funcionando. É entender o que o cliente quer, e quando eu falo cliente, é o cliente daquele projeto, o cliente daquela demanda, atuar naquilo ali e entregar isso rodando e funcionando com qualidade. Embora seja muito simples, tem muita coisa envolvida aí. A gente que já trabalhou como programador, como desenvolvedor, você muitas vezes vai escutar a seguinte frase: é muito fácil a alteração que eu preciso. É só um detalhe. O pessoal adora falar isso, né? Como se realmente tudo fosse muito simples. Só que qualquer alteração que eu faço, qualquer melhoria que eu faço, imagina um programa de controle de estoque de uma empresa. E aí o cliente precisa de um relatório a mais. Qualquer mudança que eu for fazer vai envolver uma alteração de escopo, impacto em outras áreas do sistema, vai envolver um impacto na usabilidade, na interface, um menu novo, uma opção nova. E também eu preciso garantir a qualidade daquilo ali. Se aquela alteração que eu fiz não quebrou nada. É tipo aquela brincadeira, se está funcionando, você não mexe. Porque se você mexer depois, você não consegue arrumar. Então, existe uma série de preocupações. Né? Quando se fala, então, em engenharia de software, né, eu tenho aqui um conceito que ele sempre vem à tona quando se fala de desenvolver software, quando se fala de uma equipe de pessoas. Eu chamo isso aqui de a tríade, alguns chamam de a tríade. Mais uma colega chegando, né? Que é o seguinte: processos, pessoas e tecnologia. Eu tenho processos. O que são os processos? O processo é uma série de passos para atingir um objetivo. Eu tenho um processo definido para impressão de um relatório. Esse processo eu coloco a data de início, data de fim do relatório, eu seleciono alguns filtros, se eu quero em ordem alfabética pelo meu cliente, eu quero em ordem alfabética eu quero em ordem crescente pelo volume de vendas, pelo ticket médio daquele cliente, etc. Eu tenho tecnologia. Por que eu tenho tecnologia? Porque para desenvolver alguma coisa, eu preciso de tecnologia. Eu preciso de uma linguagem de programação, eu preciso de um banco de dados, eu preciso de uma interface, de uma camada de visualização, eu preciso de uma rede para prover tudo isso. Eu preciso de hardware, né, de um computador, de um HD, de um servidor. E eu preciso de pessoas. São as pessoas que são para
pessoas que eu desenvolvo alguma coisa e são pessoas que desenvolvem. São os engenheiros de software. É a UX, que é a pessoa responsável pela User Experience, experiência do usuário. E assim, eu tenho então essas três coisas. Então, o primeiro passo aqui, que eu vou pedir para vocês, eu vou passar um link, é uma perguntinha só. Vocês vão só me responder essa pergunta aqui. Na tríade de engenharia de software, processos, pessoas e tecnologia, qual você considera o mais importante para o sucesso de um projeto? O que vocês vão fazer então? Vocês vão acessar esse link, vão pensar aí um pouquinho e vão responder. Ver se o link está funcionando. Eu vou abrir aqui uma outra aba também, para ver se o link está funcionando. Isso. É só, você vai escolher uma das respostas e vai enviar. Bom? E essa resposta vai aparecer aqui. Eu não vou deixar aqui, senão vocês vão olhar o que o outro colega respondeu e pode ser influenciado, né? Vamos lá, todo mundo acessou? Um minutinho só. Na tríade de engenharia de software, processos, pessoas e tecnologia, qual você considera o mais importante para o sucesso de um projeto? E eu entendo, né, que um projeto é algo que eu tenho que desenvolver. Pode ser um novo produto, um novo projeto, algo totalmente novo. Pode ser uma alteração em alguma coisa. Para fazer isso acontecer, eu tenho essas três coisas envolvidas. Vamos dar uma olhadinha o que a turma respondeu. Bom, nós tivemos aqui 7 respostas, 8 respostas. Bacana. Então, aqui eu tenho processos. 2 pessoas responderam processos. 7 pessoas responderam pessoas. Tecnologia ninguém respondeu. E nenhuma das anteriores. Bom, eu vou perguntar aqui. Quem aqui que respondeu processo, se quiser abrir o microfone e falar um pouquinho, ou escrever por que acha que processo é importante, se quiser abrir o microfone. E eu quero alguém que escolheu pessoas. Por que você colocou pessoas? Vamos lá. Priscila, Patrick, Alex, Adriana, Denis, Suneilton. Quem tiver aí pode abrir o microfone e falar. Depois eu comento. Professor, eu acho que o sucesso de um processo ele depende de grande parte das pessoas, né, envoltas ali, com habilidade, técnicas. Então, eu acho que uma boa liderança nessa parte envolve muitas pessoas. Por isso que eu considero como pessoas muito importantes. Beleza, beleza. Mais alguém quer comentar, além do Alex? Patrícia, 100 pessoas não teria nem tecnologia, nem processo, nem problemas para resolver. É, isso mesmo. Bom, aí que tá. Embora não exista uma resposta certa, tá? Porque todas ali são dependentes entre si, mas quem é o ponto forte? Eu concordo que também, eu tenho na minha opinião, a convicção que o ponto forte aí são pessoas. Quando você, então, trabalha com engenharia de software, você tem processos, você tem pessoas, você tem tecnologia, mas o que destaca é isso aqui, pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que desenvolvem, são as pessoas que têm problema e elas que têm alguma coisa ali para você fazer. Por isso que agora a gente vai detalhar um pouquinho aqui 2 paradigmas importantes, que é o modelo cascata, que seria o tradicional, e depois o modelo ágil. Vocês vão perceber que, embora o modelo cascata tenha, até hoje, ainda o seu valor, em alguns lugares ele é muito utilizado, ele foca muito em processo, enquanto que eu tenho uma metodologia ágil que ela foca nas pessoas que estão ali. Ou seja, eu destaco naquela equipe que vai desenvolver alguma coisa, eu destaco o quê? A coragem, que é um dos valores, por incrível que pareça, um dos valores da metodologia ágil, a coragem, e a cumplicidade e a transparência no que está sendo feito. Mas nós vamos falar um pouquinho mais, daqui a pouquinho, sobre isso daí. Então, o que eu acho que é importante, né,
parte 1 aqui que nós estamos conversando é você lembrar que dentro de engenharia de software eu tenho processo, eu tenho pessoas e tenho tecnologia. Os três são importantes e são dependentes. Só que são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, eu concordo com o que o Alex falou, a Patrícia escreveu, que ali as pessoas, elas são ali a parte fundamental ali desse processo. Dessa maneira, quando eu falo sobre desenvolvimento de software, vamos lembrar aqui um pouquinho, né? Vamos pensar aqui um pouquinho juntos. Eu vou anotando aqui para que depois eu passo para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho uma demanda que acontece. O que é essa demanda? Eu tenho uma necessidade. A partir de uma dor, a partir de uma necessidade, eu gero o quê? Eu gero um escopo. O escopo, vou ter que colocar aqui, o escopo da mudança, ou escopo da necessidade, ou escopo do projeto. O escopo, ele delimita o que deve ser feito. Então, eu tenho uma determinada demanda, penso uma empresa, uma microempresa pequena, e essa microempresa, ela trabalha com agendamento de profissionais. Por exemplo, eu preciso de um eletricista, eu preciso de um encanador, eu preciso de um detetizador, eu agendo isso nessa empresa. Essa empresa, então, já tem um processo onde ela recebe do cliente ali uma determinada necessidade, um agendamento, uma solicitação, e pega aquela solicitação e passa para um profissional que esteja disponível para atender aquela pessoa dentro do nível do orçamento que ela delimitou. Eu já estou aqui viajando, pensando num software e num aplicativo. A partir dessa necessidade, eu tenho um escopo, eu sei o que precisa ser feito, eu delimito ali o que eu preciso construir, e a partir daquele momento inicia o que a gente chama de ciclo de vida do software. Ciclo de vida, ele me escutou, né? A inteligência artificial já me escutou e já escreveu. O ciclo de vida do software são as etapas que vão acontecendo uma a uma até o final. Esse modelo, que eu considero clássico, ele tem um nome, ele se chama modelo cascata. Modelo cascata, isso aqui veio do livro do Somerville, que é um dos autores mais conhecidos de engenharia de software. Qualquer faculdade de sistemas costuma adotar, na sua bibliografia básica, o Somerville. É um livro verde, engenharia de software. Eu não estou na minha casa no momento, então eu mostrava para vocês. É um livro clássico de engenharia de software. E nesse modelo, onde nós falamos agora, né, que eu tenho aqui um ciclo de vida, tem um nascimento, né, e tem uma conclusão, o modelo cascata, ele se enquadra bem de forma explícita nesse ciclo de vida. Por quê? Porque eu tenho aqui definição dos requisitos. Imagina que você é um desenvolvedor de software, você chegou nessa empresa, que é a empresa que eu comentei aí, que faz esse agendamento de profissionais, e aí você tem que fazer uma entrevista, uma reunião, uma conversa, e perguntar lá para o José. Perguntar para o José. Liberando aqui, mas o Anderson acabou de chegar. Aí você tem que perguntar para o José. O que você precisa que o software faça? A partir do que ele te explicar, você vai entender aquilo ali e você vai definir alguns requisitos. Isso é documentar, é escrever. E aqui que começa a complicar um pouco, tá? Por que começa a complicar um pouco? Porque o José, que é o dono da empresa, com quem eu converso, ele não é da área de TI. Ele tem uma visão de negócio.
E muitas vezes, o solicitante, o requisitante, o cliente do projeto, ele não entende ainda direito o que ele quer. Eu quero um jeito de controlar isso aqui. Então, começa aí essa fase onde nós temos que fazer o que é chamado de levantamento de requisitos. É aquele momento que eu converso, penso, e muitas vezes o cliente não sabe direito o que ele quer, e a partir da sua conversa e a partir das suas reuniões, você consegue levantar esses requisitos. Existe um grupo que se chama... não vou lembrar o nome do grupo aqui agora, que faz pesquisas nessa área de projetos de software. Eu vou depois encontrar e vou mandar para vocês essa referência. 60% dos projetos falham porque existe uma definição de requisitos mal feita. Essa fase, muitas vezes, ela é feita muito rapidamente, nas coxas ali, que a pessoa quer começar a desenvolver. Naquela vontade de pôr a mão na massa, escrever código, desenvolver, você menospreza a fase importante e fundamental, que é entender os requisitos de software. Nós temos um autor, o Papa da administração, que ele fala, que é o Peter Drucker, que ele fala que 1 minuto de planejamento economiza 5 de execução. Para quem já estudou um pouquinho da parte de gestão, de administração, nós falamos muito do ciclo PDCA. O ciclo PDCA, ele é um conceito que ele vem de gestão, ele vem de administração, só que você consegue utilizar esse conceito, esse framework, para entender também desenvolvimento de software e outras coisas. O plano, que é o quê? Planejamento. O do, que é o executar, que é o fazer. O cheque, que é a etapa de retroalimentação, de feedback, né, de você comparar o que você planejou com o que você executou. E você tem o action, que é o momento em que você afia a ferramenta. Você pensa o seguinte, falando em administração, em gestão. Eu planejei um faturamento de 30 mil para este mês da minha empresa. Executei a campanha de marketing, fiz tudo que eu precisava fazer, só faturei 20. Então, na etapa de cheque, você compara planejado com realizado, e no action, o que você faz, você atua no seu planejamento, retornando esse ciclo do PDCA. Estou fazendo essa pequena comparação aqui com a gestão, só para a gente entender que dentro do modelo cascata, eu tenho uma fase de planejamento, que é a definição dos requisitos de software. E essa fase, ela tem que ser bem feita, tem que ser bem trabalhada, porque é aquele momento que eu entendo o problema para poder resolver. Depois, eu tenho uma outra fase, e só lembrando também aqui o seguinte, que essas fases aqui é com base em Somerville. Outros autores podem dar outro nome para essas fases. Pode chamar a fase de levantamento de requisitos e não definição. A segunda fase do projeto aqui pode ser a fase de especificação funcional, especificação técnica, que foi a forma como eu aprendi também trabalhar como analista. A fase de implementação ou desenvolvimento e testes unitários e não testes de unidade. Em qualidade de software, nós vamos falar muito sobre teste. Teste de integração, teste de sistema, tem teste de caixa preta também. Operação e manutenção. Mas o mais importante, por que se chama cascata?
Porque primeiro eu vou encher essa caixinha, só quando isso aqui estiver pronto que eu pulo para a próxima fase. Quando eu terminar isso daqui, eu pulo para a próxima fase. Eu termino de implementar, eu passo para a fase de teste de integração e teste do sistema. Concluo isso aqui, eu faço o que a gente chama de deploy. Tá? Deploy é colocar em produção. Então, nós temos aí uma etapa de levantar. Vou escrever de outras maneiras, apenas para a gente brincar um pouquinho aqui. Ó. Levantamento de requisitos, entendimento do problema. Eu tenho a parte onde eu vou fazer o que? A especificação funcional e técnica. Eu tenho uma parte de desenvolvimento. Eu tenho uma parte de homologação e testes. E eu tenho a parte de deploy. Deploy é uma palavra que quer dizer assim, eu estou pegando o que eu desenvolvi, estou colocando em produção, tá? Vou colocar aqui, colocar em produção. Bom, isso aqui é um modelo, né, chamado de cascata. É um modelo que prevaleceu na indústria até final da década de 90, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Não chegou um momento que a gente falou assim, ninguém mais trabalha com modelo cascata. Eu trabalhei numa empresa, numa telecom, por 6 anos. Eu saí de lá em 2012, e ainda a gente trabalhava com o modelo cascata. Nós recebíamos uma demanda, aí o nosso trabalho era conversar com a área de negócios, entender a demanda, escrever um documento. Então, eu trabalhava muito do meu tempo com Word, escrevendo um documento chamado especificação funcional. Quando aquele documento estava pronto, eu mandava um e-mail, falava o seguinte, Carla, tá aqui, tudo isso que a gente conversou nas 20 reuniões que nós fizemos, Carla, eu escrevi nesse documento. É baseado nesse documento que eu vou desenvolver o meu software. Você pode olhar o documento e me dar um ok? Aí a Carla pegava mais 15 dias para ler o documento, aí me ligava, olha, eu não entendi o que você quis dizer aqui. Olha, esse aqui está muito técnico o documento. Só que não era um documento técnico, era um documento funcional. Depois que eu recebi esse aceite, esse ok, aí nós passávamos para a fase de desenvolvimento. Nós íamos fazer uma especificação técnica e iríamos trabalhar no desenvolvimento, que é pegar todos os requisitos que foram traduzidos a partir de uma dor, de uma necessidade do cliente, daquele projeto, vou desenvolver tudo aquilo ali, vou fazer testes, vou implementar, vou preparar sistema, preparar ambiente, né? Depois de tudo funcionando, eu preciso de um teste de integração. Será que o que eu desenvolvi, o que eu melhorei no sistema, não quebrou outra parte? Por exemplo, o senhor José me pediu para, no sistema de controle dos profissionais, né, do eletricista, quando o cliente faz uma solicitação, me pediu uma mudança para toda vez que o eletricista aceitar aquela solicitação do cliente para fazer a visita e fazer um trabalho, que o cliente receba uma mensagem no WhatsApp. Aí eu faço esse desenvolvimento, mas será que quando eu colocar isso em produção, será que quando eu fizer o deploy daquilo ali, não vai quebrar uma outra parte do sistema? Por isso que a gente sempre trabalha com mais de um ambiente. Eu tenho um ambiente de desenvolvimento, que é na máquina do programador. Eu tenho um ambiente de homologação, que é aquele ambiente assim, quase produção. É um ambiente para a gente testar ainda mais, para mostrar para o cliente do projeto. E depois eu coloco em produção. Mas assim, eu estou exemplificando, mas só para entender que o modelo cascata, ele preconiza que eu só passo para a fase seguinte depois que uma fase estiver concluída. É uma cascata. Dessa maneira, é um modelo sequencial de desenvolvimento de software
onde cada fase, requisito, design, implementação, teste, manutenção, aqui ele está até chamando de outros nomes, né? Não tem problema. Deve ser concluída antes do início da próxima. Então, assim, o que eu quero que fique bem gravado para vocês quando a gente fala de desenvolvimento de engenharia de software? Começou aí com essa parte de seguir a engenharia, né, uma linha de produção, já se falava em fábrica de software, e por muito tempo o modelo cascata funcionou, que é esse onde eu tenho fases. Muita coisa mudou, e nós vamos falar de outras metodologias, tá? Mas assim, esse é o modelo cascata. Então, ele tem aqui algumas vantagens, né? Fases bem definidas, ajudam a detectar erros mais cedo, procura promover a estabilidade dos requisitos, funciona bem quando os requisitos são conhecidos e estáveis. Assim, só uma observação sobre esse ponto aqui, ó. Digamos que o José, que é o dono da empresa, a hora que eu estou há 3 meses desenvolvendo, o José me liga e fala o seguinte: ó, eu esqueci de falar, eu preciso que você pega o endereço do cliente, da pessoa que pediu aquele serviço de eletricista, de encanador. Eu não tinha te falado isso porque eu achei que você sabia. Não, o programador não sabe, quem sabe é o cliente. Então, no meio do desenvolvimento, ele pede uma mudança. Ah, mas é só um detalhezinho. Não existe isso dentro do modelo cascata. Uma mudança, para vocês terem uma ideia, quando se fala em metodologia de gerenciamento de projetos, quando acontece uma mudança, ela precisa ser formalizada. E essa formalização é um documento chamado de Change Request. Uma solicitação de mudança. E essa solicitação de mudança tem que ser aprovada. É tipo assim, o Denis me pediu para construir um carro e pintar ele de vermelho. Aí depois que eu estava no meio do projeto, o Denis fala assim, eu não quero de vermelho não, eu quero de azul. E eu não quero carro com 4 rodas, eu quero com 6. Eu vou virar para o Denis e falar assim, não, você está brincando com a minha cara, Denis. Você fez um projeto, eu levantei requisitos, você assinou que era aquilo que você queria, está escrito aqui. E agora você vai falar que quer mudar? Como assim? Não vou mudar, não. Eu vou fazer até o final o carro com 4 rodas e na cor vermelha. Depois, eu vou te cobrar mais caro, nós vamos fazer de novo, vamos fazer uma mudança para fazer ele de azul e com 6 rodas. Só que às vezes o cliente faz uma change request e aí você leva para um comitê, aprova, envolve custo, muda, impacta todo o projeto e você atende. Só que assim, modelo cascata, modelo tradicional, dói muito quando você precisa mudar alguma coisa. E a gente para pensar, no mundo que nós vivemos hoje, acelerado, onde eu tenho uma concorrência global, uma empresa da área de telecom levar 6 meses para colocar uma mudança em produção, uma empresa, uma fintech, levar 8 meses para implementar um produto novo, quando nós temos aí bancos, né, que começaram, fintechs, que muito rapidamente conseguem fazer entregas. Então, o modelo cascata foi muito clássico, muito utilizado, só que tem outras maneiras de trabalhar, que nós vamos falar, tá? Mas assim, eu estou tentando detalhar um pouco para vocês entenderem o que é isso, né? É adequado para a equipe tecnicamente fraca ou inexperiente. Desvantagem: não produz resultados tangíveis até a fase de codificação. Eu demoro 2 meses para escrever o documento, ele demora mais 15 dias para poder aprovar, eu demoro mais 1 mês para detalhar a parte técnica, mais 1 mês para começar a desenvolver. Só aí eu vou ligar para o José e falar assim, eu tenho uma telinha para te mostrar. 6 meses depois. É difícil estabelecer requisitos completos antes de começar. Desenvolvedores sempre reclamam que os usuários não sabem expressar aquilo que precisam. Esse é um desafio. Um desafio que a gente enfrenta muito.
Eu sempre fiz uma brincadeira com os meus alunos e alunas que o programador, ou eu vou deixar ampliar um pouco isso aqui. O profissional de TI não é mais o cara de óculos, sentado numa salinha lá no fundo, porta trancada, escrevendo código. Não é mais. O profissional de TI é um profissional que é de tecnologia, mas ele trabalha com pessoas. Voltando ao assunto de pessoas, dentro da administração, um conceito de administrar, de administração, que é o que eu acho mais assertivo e gosto, é que administrar é atingir resultados através de pessoas. Administrar é atingir resultados através de pessoas. O programador, o tech lead, o desenvolvedor, o engenheiro de software, ele tem que mexer com gente. Ele tem que lidar com pessoas. Ele tem que conversar, entender. Então assim, houve uma quebra de paradigma alguns anos para cá, com essa mudança na forma como você aborda o desenvolvimento de software. Eu tinha antes um modelo cascata. Eu tô batendo muito, né, nessa questão do modelo cascata. É um modelo mais antigo, mais clássico, um modelo duro, fases muito definidas, eu não posso mexer em nada. O que você me pediu para fazer, eu vou fazer, mas não me pede mais nada, não. Como é que você lida com isso num mundo de mudança? Estou dando um exemplo do José, de uma empresa pequena, numa cidade pequena, que é um hub de prestadores de serviço, eletricista, encanador, detetizador, etc. Mas imagina você trabalhar mudanças em empresas grandes, com players e concorrentes globais. Tudo tem que ser feito muito rápido, né? Então, o modelo cascata ainda serve, só que ele tem essas suas limitações. Quando eu penso em modelo cascata, eu imagino um elefante grande e lento para andar. Para onde ele quiser andar, ele vai, e ele vai derrubar a árvore, mata, vai criar uma trilha, só que ele é lento para andar, esse modelo cascata. Não tem flexibilidade com requisitos. Então, aqui, cascata dupla, né? É porque algumas derivações foram acontecendo. Né? Eu tenho aqui definição, projeto de sistema, implementação, integração, operação, manutenção. Eu tenho aqui uma retroalimentação. Beleza. O que nós vamos fazer agora? A segunda parte prática que eu vou fazer com vocês, muito rapidamente, para ver se vocês entendem um pouquinho aqui, depois cada um vai exemplificar. É o seguinte. Atividade 2, estudo de caso, aplicativo de agendamento para prestadores de serviço. Uma empresa, isso que eu vou mandar escrito para vocês agorinha, tá? Que gerencia prestador de serviço, como eletricista, encanador, pintor, está enfrentando dificuldade para organizar as solicitações dos clientes. Atualmente, os agendamentos são feitos por telefone, e a equipe de atendimento tem dificuldade em gerenciar a demanda, resultando em conflito de horários, atraso do atendimento e insatisfação dos clientes. A empresa decidiu implementar um sistema online de agendamento para que os clientes possam visualizar a disponibilidade do prestador de serviço e agendar diretamente. Além disso, o sistema deve enviar notificação automática aos prestadores e clientes sobre o horário marcado e oferecer um painel para relatório de desempenho dos profissionais. Eu dei uma visão aqui, rápida, né, do que é. Tarefas do grupo. Aqui, nós vamos dividir em 2 grupos, que nós estamos aqui em poucos, tá? Para a gente tentar escrever isso aqui muito, muito rapidamente. Analise o problema apresentado e discuta com as pessoas, clientes, prestador de serviço, os processos, né, fluxo de agendamento, notificação, gestão de relatório e a tecnologia. Sistema online, notificações automáticas, interagem para resolver o problema. Identifique os potenciais desafios
e sugira soluções para cada elemento, pessoas, processos, tecnologia. Então, assim, tem um exemplo aqui, né? Guias para discussão. Não é que vocês vão responder essas perguntas. Vocês vão meio que entender, né? Como que isso impacta a pessoa, processo, tecnologia. Como engajar cliente, prestador de serviço para usarem o sistema. Eu vou falar que tem que ser uma interface fácil, não pode ter muita opção, tem que ser simples, o visual tem que ser limpo. Se eu tiver uma tela que tem 20 botões diferentes, eu não vou saber como agendar um eletricista para trocar uma tomada e instalar um chuveiro na minha casa. Processo. Qual fluxo precisa ser definido? Gente, um aplicativo ele tem que ter reagendamento, notificação automática, relatório. Eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Tecnologia, que funcionalidade? Interface amigável, integração com o calendário, notificações em tempo real. Então, assim, gente, não é nada exagerado, não. Existe aqui um link. Eu vou passar para vocês esse link e vou dar 10 minutinhos para vocês. E vou dividir em grupos automaticamente aqui o aplicativo. Ele vai dividir vocês em grupos. E aí cada grupo vai conversar entre si. Eu vou entrar um pouquinho em cada grupo para discutir com vocês também. Vocês vão conversar. Depois a gente volta para essa sala e uma pessoa de cada grupo vai só ler o que vocês pensaram, o que vocês conversaram. Não precisa escrever nada, pode só anotar, fazer alguma observação e cada um vai meio que apresentar. Mas não é nada formal, tá, gente? Fiquem tranquilos. Vou dividir em 2 grupos, vocês vão conversar entre vocês, lendo esse link que eu acabei de mandar. Vejam se está abrindo, que é essa descrição, e a gente já volta para discutir, para que a gente faça um trabalho em conjunto, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo dividir vocês aqui em salas temáticas. Ok, configurar salas temáticas. Eu quero só 2 salas. Não sou eu que escolho, ele vai dividir aqui as salas, tá? Abrir salas. Isso. O pessoal está recebendo uma mensagem, vocês vão lá para essa sala. Eu vou marcar um tempo, tá?
Ô Anderson, quando eu dividi as salas aqui, você não foi para nenhuma das salas? Eu fiz uma divisão aqui dos grupos, né? Eu acho que você entrou depois, ou saiu e entrou, eu não sei o que aconteceu. Ô, professor, tudo bem? Agora consegui entrar ali. Tranquilo, Anderson. Não, tranquilo. É que eu tinha dividido as salas, por algum motivo você não foi para a sala, né? Mas eu vou chamar o pessoal de volta aqui agora. Eles estão lá trabalhando e já vem para a gente discutir, tá bom? Não, tranquilo, eu não sei o que deu, eu consegui entrar numa sala, daqui a pouco tava ninguém, eu disse, meu Deus, tô apavorado, que coisa. Mas beleza, obrigado, professor. Tá bom, o pessoal tá chegando. Boa. Já chamei todos de volta aqui agora. Em 30 segundos eles já vão ser abduzidos aqui para a sala principal. Beleza, o pessoal tá voltando aqui. Aos poucos a turma vai chegando. Isso. Bom, o pessoal tá voltando aí, todo mundo. Bom, o que aconteceu é que nós dividimos em duas salas. A primeira sala tinha umas 10 pessoas, ali a sala da Adriana, da Patrícia, do Denis, né, da Júlia. A segunda sala só tava o Alex e a Leila. Por algum motivo, só dois que foram para a segunda sala. E o Anderson, e acho que mais uma colega, não lembro o nome agora, ficou perdido aqui na sala principal. Não tem problema. Como é que funciona isso aqui? Eu divido em salas, né? A próxima atividade, rapidinho, eu vou dividir menos pessoas. E ele sorteia. Então aconteceu que a sala número 2 só tinha duas pessoas. Então, o Alex, o seu grupo aí, que é você e mais a colega, você já foi sorteado para começar. Vamos ver aqui, o que eu pedi, né? Era mais para a gente analisar, ainda num nível ainda bem macro, gente. Não é nada, não é ciência de construir foguete, não. Ó, esse problema aí de um aplicativo, aí eu entrei no grupo, aí eu vi o Alex discutindo algumas coisas, eu vi no grupo 1 também, o pessoal escrevendo uma preocupação com interface para atender pessoas com deficiência, né? Então, assim, é analisar e ver o que impacto que eu tenho com pessoas, processo, tecnologia. Ainda está no nível macro. Nós já vamos refinar isso aqui. Então, eu vou pedir aí para o... Primeiro, Alex, você pode começar. O grupo 2, que era você, só e a colega, fica à vontade aí, puder abrir o microfone, comentar um pouquinho da atividade, depois eu vou passar a palavra para o primeiro grupo. Tá bom? Beleza, professor. Bom, pelo que eu vi aqui, que eu peguei, eu acho que eu entendi por cima aqui, né? Esse relatório aqui, o que foi passado aqui, esse projeto, ele vem abordando aquilo que você falou desde o começo, né? Que é aqueles pilares lá, as pessoas, processos e a tecnologia, né? Que é para tentar engajar nisso aí. Eu pensei, né, no atendimento aí, por exemplo, usar um calendário, né, um aplicativo aí que tenha
um calendário que possa ser utilizado, e também o envio de SMS imediatamente para as pessoas. Quando abrir algum chamado, envia o SMS para a pessoa, né? A pessoa que trabalha em determinada área, ela vai receber já o SMS com os dados do cliente, telefone, endereço, tudo certinho, e a pessoa vai lá, terminou o serviço, o chamado, ela manda um outro relatório novamente para a empresa, com um sistema que vai ter no próprio aplicativo, conferindo se foi feito ou não, né, esse tipo de serviço. Uhum. Seria mais ou menos isso aí, professor? Seria mais ou menos isso aí, e você já está dando um passo a mais. Você já está falando de requisitos, que é o que nós vamos fazer na segunda parte. Então, assim, nesse momento você nem precisava chegar na requisito, enviar SMS, fazer isso. Eu vou exigir requisito mais daqui a pouco. Beleza. Sobre tecnologia, você falou de notificações, né? Por Sim. SMS e tudo. Beleza. Vamos lá. Agora eu quero alguém do grupo 1 que pode comentar alguma coisa, falar um pouquinho aí do que vocês conversaram, o que vocês pensaram. Eu sei, pessoal, que essa atividade, nesse momento, ainda é um pouco abstrata, né? Porque eu joguei o problema, desde o começo eu estou falando o que é, mas ainda é um pouco abstrata. E eu coloquei um time box, tem aquela pressão do tempo para sair alguma coisa, tá? Então fiquem à vontade. Então, pessoal do grupo 1, alguém pode comentar? Quem estava lá, o Ellerson, Adriana, Suneilton, Patrícia. Grupo 1. Querem comentar? Patrícia, quer falar um pouquinho? Espontaneamente assim eu falo. Eu adorei. Patrícia, quer falar um pouquinho? Eu já vou chamando, né? Patrícia, eu ia nomear mais um aqui, né? Mas você já abriu a câmera, excelente. Aí. Sabe, assim, uma coisa que eu achei bem curiosa, Patrícia, colegas, alunos que estão aqui. O grupo 2 tinha só o Alex e mais uma colega que estava lá com o Alex. E eu entrei lá, eles estavam conversando até. Eu entrei no grupo de vocês, que tinha umas 10 pessoas, todo mundo escrevendo. Eu falei, nossa, muito diferente, né? Mas tranquilo, fiquem à vontade. A Leila escreveu alguma coisa. Pode falar, Patrícia. Foram várias ideias. A gente estava escrevendo, mas escrevemos bastante. Uhum. E começou com a ideia da acessibilidade. Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Aí o pessoal falou de que tinha que ser um sistema muito simples, porque são pessoas que não necessariamente vão ter contato com tecnologia, vão saber lidar. Uhum. Era um sistema que teria que organizar esses pedidos, né? De alguma maneira, fazer esse controle desses pedidos e disparar algum tipo de notificação. A gente não chegou, né, se era SMS, se era WhatsApp, a gente não chegou, né, não foi nesse pormenor, assim. Depois alguém comentou que, no caso de desistências, teria que também ter algum tipo de sistema que liberasse o profissional ou cancelasse o chamado, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pensou. E alguma coisa de acessibilidade, um leitor de tela, sei lá, alguma coisa que pudesse facilitar para quem não tivesse tanta facilidade de leitura, né? Alguma coisa assim para ajudar. Foi por aí. Tá ótimo, perfeito. Igual eu falei, ainda está um pouco mais abstrato, pessoal. Obrigado, Patrícia, obrigado ao grupo 1. Só respondendo para a Carla, que ficou meio perdida aqui, aconteceu também com o Anderson. O Anderson ficou sozinho aqui na sala principal e todo mundo sumiu. Às vezes dá esses bugs aqui no sistema, tá? Ô, Carla, eu passei um probleminha, dividi em grupos e o pessoal voltou. O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar 2, 3 conceitos muito rápidos para vocês. Ó, o Denis colocou um filtro para mobilizar pessoas, especialidade de serviço ser feito. Ótimo. Eu vou explicar 3 conceitos e nós vamos fazer uma segunda atividade muito mais fácil do que essa, que vai estar mais objetivo nesse momento, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, depois dessa atividade, do modelo cascata, tá, derivou algumas coisas. Modelo V, onde eu tenho aí uma espécie em V, fase de requisito, fase de teste de sistemas,
fase de design, teste de integração, em que um verifica o outro. Dica, ninguém fala de modelo V, tá? Vocês têm que entender o modelo cascata. Isso aqui é apenas conhecimento, olha só. O modelo V é uma extensão do modelo cascata que enfatiza a validação e verificação em paralelo, com cada fase de desenvolvimento, destacando o vínculo entre etapas de design e testes. Ou seja, eu tenho as fases de requisito, mas eu testo. Fase de design, mas eu testo. Fase de design detalhado e eu testo até implementar. Eu tenho o modelo W, onde eu tenho aqui requisitos, preparar sistemas, design, preparar teste de integração, codificação, que também é uma derivação do cascata. O modelo W é um modelo que combina o fluxo linear do modelo cascata com iterações de validação e refinamento. Então, eu percebo que está caminhando aqui para iterar mais. Ter idas e vindas entre cliente, solicitante e desenvolvedor mais vezes. Enfatiza revisão contínua de requisitos e design ao longo do desenvolvimento. Então, eu percebo um amadurecimento, que no início, eu fechava o documento de requisitos, acabou, ninguém falava mais nada. Se mandasse pintar o carro de azul, o que era para ser vermelho, ninguém fazia nada. Tudo bem. Tudo isso aí, a gente tem aí algumas fases que nós já discutimos o modelo cascata, eu vou só ler aqui para a gente falar mais um pouco. Levantar requisito, implementar, dar manutenção no que foi feito, fazer uma prototipação evolucionária, fazer um protótipo. Ele me pede para desenvolver um sistema enorme aí, eu falo para ele que a primeira fase do projeto, eu vou entregar para ele só uma funcionalidade. Depois eu faço as outras. Isso nós vamos falar em metodologia ágil, tá? Desenvolvimento iterativo, entregas incrementais. A beleza da metodologia ágil é isso aqui. É eu fazer entregas incrementais, tá bom? Mas nós vamos falar isso depois. E agora, o que aconteceu? Vocês, de forma empírica, passaram a falar requisitos. Eu tinha pedido o quê? Falei o seguinte, olha, como é que se envolve em pessoas, como é que se envolve com tecnologia, como é que se envolve com processos, que é a tríade. Nós começamos o nosso bate-papo falando disso. Mas, automaticamente, vocês já vieram falando de requisitos, e isso é muito bom. Tá? Por quê? O que são os requisitos? Requisitos de software. Essa apresentação eu vou passar para vocês depois, tá? São descrições detalhadas das funcionalidades, características ou condições que um sistema deve atender para cumprir as suas finalidades. Eles servem como base para o desenvolvimento, garantindo que o software atenda às necessidades do usuário e das partes interessadas. Os requisitos podem ser funcionais, especifica o que o sistema deve fazer, entrada, saída, comportamento, não funcionais, relaciona a qualidade do sistema, desempenho, segurança, usabilidade. Vocês falaram agora há pouco, acessibilidade, que é o conceito de dar acesso ao sistema, por exemplo, uma deficiente visual poder ouvir a tela. Isso é um recurso de acessibilidade. Isso é não funcional. Requisito de negócio, expressa os objetivos organizacionais ou de alto nível que o sistema precisa alcançar. Por exemplo, se eu fosse o dono dessa empresa de agendamento, eu ia falar o seguinte, primeiro requisito, o sistema tem que ter uma tela de login para você entrar com seu usuário e sua senha. Segundo requisito, alguém aí falou calendário, um dos grupos aí. O sistema precisa ter um calendário que permita fazer o agendamento das solicitações. Esse é um segundo requisito. Tá, beleza. Gente, coisa de home office, tá? Deu certo. Requisitos não funcionais, né? Segurança, etc. Vou falar um terceiro requisito. Eu, dono da empresa, eu preciso ter um relatório ao final do dia para ter a quantidade de chamados que foram feitos. Vou falar mais um requisito, que assim, a gente está fazendo um exercício mental, né? Por quê? Porque nós estamos imaginando uma empresa
Imaginando o que essa empresa precisa. Vou dar mais um requisito. Ao final do atendimento, o prestador de serviço deve fechar o atendimento. O Alex falou isso. Alguma coisa nesse sentido. Tá bom. Modelo de processo espiral, não vou comentar isso aqui com vocês. Agora é o seguinte. Agora a nossa brincadeira vai ficar legal. Elaboração de requisitos. Tarefa. Com base no estudo de caso anterior, que é o aplicativo de agendamento do prestador de serviço, cada grupo deve elaborar 5 requisitos. E eu nem vou pedir para a Patrícia falar mais. Ninguém vai falar. Vocês vão escrever para mim. 5 requisitos. Eu já falei um monte de exemplo aqui, tá? Pode ser funcional, pode ser não funcional, pode ser de negócio. Instruções. Leia novamente o estudo, o contexto, identifique necessidades, escreva 5 requisitos claros. O sistema tem que ter um botão para cancelar o chamado do eletricista que eu não vou precisar mais. O sistema tem que ter categorias de prestador de serviço. Prepare-se para apresentar os requisitos. Você vai só. Eu quero a apresentação de vocês por escrito só. Exemplo de requisito. O sistema deve permitir que os clientes visualizem a agenda disponível dos prestadores de serviço. O sistema deve enviar notificações automáticas, etc. O que eu vou fazer? Porque o nosso tempo está acabando, eu tenho outra aula, mas o que eu vou fazer? Eu vou separar novamente vocês em grupos, mas antes, deixa eu colocar aqui qual que é o link dessa atividade que está aqui. Não é esse link aqui, não. Deixa eu colocar o link para vocês. Vocês vão abrir o link. Eu vou dividir novamente em grupos, tá? E vocês vão conversar entre vocês e escrever 5 requisitos. Eu vou dar 8 minutos, talvez nem isso, já chamo vocês de volta para a sala. Só para a gente fechar isso aqui, tá bom? A parte de metodologia ágil, eu iria dar continuidade nisso na aula de hoje, mas eu não quero fazer isso muito rápido. O que eu vou combinar com vocês? Na próxima semana, provavelmente na segunda-feira, eu vou dar uma aula só de metodologia ágil e eu quero muito que todos que estão aqui participem para vocês fazerem essa contraste, tá? Com o modelo cascata. Então, assim, eu não quero fazer nada acelerado. Vou fazer uma aula só de metodologia ágil, diferente. Vou bolar até uma atividade prática também, tá? Vai ser na próxima segunda-feira, provavelmente. Então, vamos só fechar essa parte do modelo cascata com os requisitos. Esse é o link. Vou fazer agora a divisão em 2 grupos. Vamos lá, salas temáticas, configurar. Eu quero 2 salas, timer. Vai encerrar automaticamente, vou pôr 7 minutos. Beleza. Eu vou agora aqui dividir um pouquinho aqui as pessoas, porque só tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, agora ficou mais um. Passa a Priscila para cá. Então, agora nós temos aqui 6. Aqui fala que é 13, pessoal. Só que, na verdade, só tem 6 também presentes. Então, eu vou abrir as salas. Dentro de 7 minutos, vocês voltam automaticamente. Tá bom? O que é o produto que eu espero de vocês? Por escrito. Eu vou falar assim, grupo 1, cola os 5 requisitos no chat. Grupo 2, cola os 5 requisitos. Eu vou ler e comentar para a gente fechar. Tá bom?
Vai, Anderson, você não foi para nenhuma sala, não? Deu um probleminha na internet agora que eu consegui entrar de novo. Ah, tranquilo, não, tranquilo. Eu colei aqui o link, se você quiser ler e ir pensando, é esse link aqui, tá? Deixa eu colar ele de novo aqui, não sei se chegou para você, que você saiu e voltou. Se você quiser abrir, esse é o estudo de caso dos requisitos, tá? Aí se você quiser abrir aí para poder dar uma lida, depois o pessoal vai trazer a resposta aqui, tá bom? Eu vou lá nas duas salas e já retorno aqui, pessoal. Daqui a pouco o pessoal retorna para cá, tá? Ó, parece que chegou mais um aluno. O Will, o pessoal está fazendo uma atividade numa outra sala separada, já estão retornando para cá, tá bom? Você acabou de chegar aqui, depois você pode acompanhar também a gravação. Acho mais 3 minutos, a turma já retorna para cá. Carla já voltou, Bianca, Josi, Júlia, Denis, Alex, todo mundo está voltando para a sala.
Wellerson, Adriana voltou, o Will tá aí também, Luana, Suneilton. Beleza. Bom, pessoal, agora eu quero que vocês coloquem aqui para mim, pode colar, e quem quiser ler e falar também, fazer algum comentário, fique à vontade, tá bom? Vamos começar pelo primeiro grupo, grupo 1. Acho que a Adriana estava no 1, o Bianca eu acho que estava no 1 também, Patrícia, podem colar para mim aqui os 5 requisitos que vocês chegaram, grupo 1. Professor, pode ler Pode ler? Pode ler. Eu vou ler aqui então, porque é mais fácil do que digitar Tá tudo de bom. uma vez. Beleza. O sistema tem que liberar o profissional imediatamente após o cancelamento para evitar a perda de tempo e dinheiro. Beleza. Tá, aí tem aqui embaixo. O sistema tem que ser compatível com telefones simples e uns sistemas operacionais mais antigos, para as pessoas que são mais velhas, as pessoas que não têm tanto dinheiro para conseguir comprar um celular mais avançado e tal, que tem que ser um pouco mais, com o sistema operacional um pouco mais baixo, para conseguir rodar em um celular mais antigo. Só uma pausa. Isso aí, por exemplo, Denis, é um requisito não funcional. Eu quero atender alguma coisa não de funcionalidade do sistema em si, e sim uma compatibilidade. Perfeito. Pode continuar. Sim, tá bom. Vamos continuar aqui. É um sistema que filtra a especialidade, como eu disse antes, né? Um sistema que filtra a especialidade do serviço, o tipo de serviço que é e qual a descrição do que, tipo, por exemplo, a minha torneira quebrou, preciso de gente para vir aqui, para, tipo, ficar muito explicadinho no sistema o que o cliente quer. Uhum. Uma descrição da solicitação, né? Isso. E também tem aqui um sistema que sincroniza a agenda com as notificações de banco de dados dos clientes e dos profissionais. Agenda do celular. Isso. Beleza. Foi Gente, feito. vocês vão percebendo. Tem mais algum, Denis? Desculpa, tem mais algum? São esses 5. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, acho que é só esses mesmo. Beleza. Vocês vão percebendo que... Tá. Eu esqueci aqui. Tem um. Sabe aquele método do iFood que ele tem umas estrelinhas? Sim. E você avalia o feedback? É a mesma coisa, um botão que é avaliação de serviços e, tipo, contar como é que foi, se o prestador de serviço foi educado, se o serviço foi bom, com esse tipo de feedback. Perfeito. À medida que vocês vão tendo prática, tá? Parabéns aí para o grupo 1, pelos requisitos que vocês levantaram. A partir do momento que vocês vão tendo prática nessa atividade, isso vai se tornando menos abstrato e mais objetivo. Porque, por exemplo, cada um desses requisitos, Denis e grupo 1, a gente precisa detalhar. Vou pegar aqui o último que você falou, né? Uma maneira de classificar o atendimento. Ok, mas peraí, é 5 estrelas, é 2, é 3, cor da estrela, isso vai ficar armazenado, vai ficar guardado quanto tempo, eu tenho que ter relatório, mas assim, é devagar que a gente chega lá. Mas sempre que eu estou nesse trabalho de levantar requisitos para atender uma demanda, eu tenho que detalhar, porque nesse momento, quanto mais eu detalho, converso, esmiuço esse problema, mais claro fica para o solicitante, para o desenvolvedor, e menor chance de ter erro e falha no meu projeto depois. Tá? Então, é um exercício você trabalhar levantamento de requisitos. Aqui, nós pegamos um caso hipotético, né, um estudo de caso, todos nós imaginamos a possibilidade. O que é legal é que quando você conversa com alguém que é dono da empresa, que faz isso hoje agendando por telefone e anotando à mão, ele já vai ter uma visão mais clara de processos, né? Do que ele tem que fazer. Eu tenho que ter um jeito de agendar, de cancelar, eu tenho que dar um jeito de avisar que ficou pronto a troca da lâmpada, etc. Né? Mas muito bom, parabéns ao primeiro grupo aí pelos requisitos. Eu quero agora o grupo 2, que é o do Alex. Quem mais estava lá? Acho que era a Júlia, estava lá também. Não sei. Vamos lá, Alex. Pode escrever? Pode ler? Vou ler aqui, professor. Passou de 5. Beleza. O primeiro, né? Uma tela já inicial com login e senha para o cliente. Tá? Ele tem esse acesso. Uma busca e uma filtragem.
Isso vai facilitar a localização do profissional por meio de filtros, como a localização, especialidade e avaliações. E também uma forma de pagamento, né, o sistema de pagamento. Botões com cores específicas, né, para entrar, agendar e reagendar. E tem a opção também cancelar e confirmar. Né? O sistema também tem um score para o cliente e o funcionário. Uma imagem com login, né, ou logotipo da empresa. Também a opção de carregar o sistema e processar um agendamento em tempo máximo aí de 2, 3 segundos, tendo uma experiência bem fluida para o cliente. Fixar mensagens do cliente, né, é uma ideia que a gente também teve, e um tira dúvidas para o cliente. Né? O cliente entra em contato, também quer saber o tipo de serviço que faz, e a gente aí tem aquela opção de ter um sistema, automaticamente ele digita lá a pergunta, vai aparecer as opções lá e vai tirar a dúvida do cliente antes dele fazer algum tipo de chamada. Perfeito, cara. Parabéns aí ao grupo, é isso mesmo. Enquanto você estava falando, me veio aqui 2 pontos. Quando você falou de filtro, Alex, eu posso ter muito bem uma opção no filtro chamado Próximos a mim, que eu ligo e ele ordena ali aqueles prestadores de serviço que estão mais próximos da minha casa, de distância, para poder, teoricamente, ter um atendimento mais rápido. E eu vou te falar também, escutando aqui os seus requisitos, né, onde o grupo, né, o grupo divagou, posso ter pergunta, dúvida, tal. E aí é um problema também de projetos, que eu já vivenciei muito, que é zelo e cuidado com o escopo. Se você dá margem e abre muito o escopo, daqui a pouco você tem um projeto para 1 ano de desenvolvimento. E aí, quando eu for falar com vocês semana que vem sobre metodologias ágeis, nós vamos falar mais sobre prototipagem, evolução iterativa, que assim, ao invés de ter de uma vez a gente encomendar, né, projetar todas as funcionalidades, eu começo com uma funcionalidade entregando valor. Aí a palavra-chave é entrega de valor. E aí vocês vão perceber que nós vamos fazer uma mudança num paradigma. Tá? Então, assim, minha sugestão essa semana, vocês darem uma lida nos PDFs que tem lá na disciplina de engenharia de software, falando sobre modelo cascata, né? Estressar um pouco mais esse assunto. E aí, na próxima semana, eu vou agendar, deve ser na segunda-feira, a segunda parte dessa aula, para a gente ter tempo. Igual nós estressamos muito o assunto hoje de modelo cascata, eu quero falar de metodologia ágil, com interação com vocês, mais umas 2 ou 3 atividades dessas. Tá bom, pessoal? Eu tenho que dar aula daqui a pouco. Por enquanto, muito obrigado. Eu mando a gravação para vocês, mando todo o material e já vou mandar o agendamento para a próxima semana. Obrigado a todos, tá? Denis, Bianca, Adriana, Josi, Júlia, Patrícia, Will, Ellerson, Leila, todo mundo que esteve aí hoje. Carla também. Bom? Professor, eu sou aquele carinha de óculos que fica lá na salinha no fundo, viu? Beleza, muito bom. Bom demais, Alex. A Luana, de nada, Patrícia. A Luana está perguntando o link do grupo. Deve ser o link do grupo da turma de vocês. E se alguém tem aí, puder passar para a Luana, tá bom? O link do grupo da turma de vocês. Eu acho, Luana, que eu mandei... Não, eu não mandei. Teve uma turma que um colega de vocês pediu, mas eu não sei se foi a turma de vocês. Se alguém tiver aqui, pessoal, só colar o link do grupo aqui para a Luana, ou passa o contato, né? Troca contato com a Luana. De nada, Adriana. Boa noite. Eu vou sair da sala, a sala está aberta, vocês podem interagir aqui com a Luana, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu vou para outra sala lá. Obrigadão. Tchau, tchau. Luana, de qual grupo você quer? Do WhatsApp? Como é que é?
Isso. Mas você está em qual turma? Pera aí, eu vou olhar. É na segunda? Isso. Acho que é. Ah, tá. Eu ver aqui como é que eu pego esse. Como é que pega link aqui? Você vai no... Ah, achei aqui. Ah. Pera. Vamos ver se é esse aqui mesmo. Não, não é não. Vou achar aqui. Caraca. Uai, menina, eu não tô achando aqui, não. Você me passa seu número, aí eu te chamo, aí... Beleza. Anota aí, 64 Sim, 9 sim, 99 sim. 89 3518. Vou te chamar lá. Muito obrigada. Por nada. Eu adiciono vocês lá. Falou, pessoal.